ser a alimentação do bebê? Quando começar a alimentação complementar? Qual que é a melhor forma de alimentar o seu bebê? Essas e outras dúvidas, quem responde para nós no programa Saúde para Você é o pediatra Dr. Wellington da Mata. É só um minutinho que voltamos já. Não saia daí. Já estamos de volta com o programa Saúde para Você. Agora sim eu vou conversar com o Dr. Wellington sobre as dúvidas sobre a alimentação do bebê. Olá, doutor, seja bem-vindo aí aos nossos estúdios do programa Saúde para Você. Muito obrigado. Doutor Wellington, fala primeiro para a gente, eu acho que é sempre bom a gente estar voltando nessa importância do leite materno. Qual que é a importância do leite materno para o bebê? Olha, o leite materno é o alimento mais importante para a criança, né? Ele estreita os vínculos da mãe com a criança, ele confere proteção e, além do mais, ele protege a mãe também, né? Amamentar é um benefício duplo, né? Tanto para a mãe quanto para o filho, né? O leite materno, ele tem a concentração ideal de sais, de proteínas, tudo que a criança precisa, né? Nos primeiros 6 meses de vida, né? Então, não há alimentação nenhuma que substitua o leite materno. Agora, você falou que é importante tanto para a mãe quanto para o bebê. Qual que é essa importância para a mãe? Olha, para a mãe, existem estudos que mostram, né, que amamentar confere alguma proteção contra alguns tipos de câncer, como, por exemplo, câncer de mama, câncer de ovário, né? Sem contar que estreita a relação da mãe com a criança, né? Então, entre outros benefícios, ajuda a mãe a perder peso mais rápido. Ah, é? Então, assim, são vários os benefícios, né? Agora, doutor Wellington, até qual idade, né, que é recomendado o leite materno? Olha, então, até os 6 meses, né, não existe necessidade de nenhuma outra alimentação, a não ser o leite materno, né? Nem o leite materno, ele tem quantidade suficiente de água, né, de todos os nutrientes que a criança precisa para o seu desenvolvimento neuropsicomotor. Então, até os 6 meses, a criança sendo amamentada, né, pelo leite materno é o suficiente. A partir dos 6 meses, né, a gente já começa a introduzir a alimentação de uma forma padronizada, né, em acompanhamento no consultório. A gente começa gradativamente com frutas, depois começa com as papinhas salgadas. Mas o aleitamento ele pode se estender, mesmo junto com a alimentação, até 2 anos ou mais. Não tem problema nenhum, né? Se a criança continuar com leite materno. Não. Junto com outros alimentos. Não. Depois dos 6 meses a gente vai fazer essa combinação, né? Vai começar a introduzir, planejar a alimentação da criança, né? E concomitantemente, se puder manter a amamentação, é bom. Agora, Wellington, fala pra gente, enquanto a criança está amamentando, como você colocou, até 6 meses, ela não precisa nem de água mesmo? Não. Né? Então, durante as primeiras mamadas, né, o leite é muito rico em água, né? Então, assim, ele é mais fluido, mais clarinho, né? Ele tem um alto teor de água. Então, assim, não há necessidade de dar água à criança, se ela tiver em aleitamento materno exclusivo. Tá. Agora, doutor Wellington, quando que deve ser introduzido, então, esses outros alimentos na alimentação do bebê, né? Então, a partir dos 6 meses, né? Mas aí, como que é gradativo? Isso. Eu sempre oriento as mães, né? A gente faz um planejamento conjunto. Geralmente, a gente faz um planejamento quinzenal, né? A gente começa, nos 6 meses, a gente começa com as frutinhas, raspadinhas, o suco, alguns sucos a gente libera, né? Depois a gente volta a conversar com 10, 15 dias, né? Eu procuro um retorno para saber, né, se está indo tudo bem, e a gente vai planejando, assim, quinzenalmente, depois a gente passa a planejar mensalmente. Agora, o que o senhor acha dos chazinhos? Né? Que às vezes o bebê tem tanto dorzinha de barriga, aquela coisa toda. Você indica esses tipos de chá, erva doce, camomila, para o bebê? Olha, os chás de erva doce, de camomila, a gente pode liberá-los assim, a partir dos 6 meses, né? A gente sempre orienta a não usar só um cheirinho de açúcar, né? Uma quantidade mínima de açúcar. Mas antes dos 6 meses tem outras alternativas, né?
algumas até não medicamentosas que podem aliviar a cólica do bebê, né? O jeito de pegar a criança, as massagens, né? Até mesmo compressa morna, tudo isso ajuda, né? E não tem necessidade, né, de usar chá se a criança está em aleitamento materno exclusivo. Uhum. Agora, em relação mesmo à quantidade e à qualidade desses alimentos, doutor, a partir aí então desses 6 meses, um aninho, como que deve ser? Olha, então, no início, nos primeiros meses, o aleitamento materno ele vai sob livre demanda, né? A criança chora e tudo, quer mamar, e a mãe vai oferecer o peito e ele vai amamentar. Depois a criança começa a ficar um pouco grandinha, né? Aí já é possível estabelecer alguns horários, alguns intervalos, né? O intervalo depende muito, né, desse crescimento, dessa maturidade entre a mãe e a criança, né? Mas geralmente entre 1h30, 3 horas no máximo, né? Depois, com 6 meses, a mãe já vai conhecer mais ou menos um pouco o ritmo da criança, né? Então o ideal é que se intercale, né? Se ele ainda está mamando, né? Você não vai, a criança não vai acabar de amamentar e você vai querer dar uma papinha para a criança, né? Lógico que você vai obedecer um intervalo, né? Um intervalo que você já vem observando de 2, 3 horas, né? Então eu observo, existem alguns relatos disso, né? Eu acabei de amamentar, agora eu quero dar papinha. Não, agora não, né? A amamentação já é uma alimentação, né? Então amamentou, aguarda a próxima refeição. Então a papinha não vai ser logo seguido da amamentação. Agora a qualidade, né? Tem que se tomar cuidado, sim, né? Por isso que eu falo, a gente faz um planejamento quinzenal, mensal, a gente vai liberando aos poucos, né, os legumes para as papinhas, né, tomar cuidado com as carnes, né, a criança não tem condição ainda de mastigar, então assim, evitar pedaços, né, que precisam ser mastigados, né, para evitar que a criança engasgue, né. As mães me perguntam também sobre o ovo, né. A gema do ovo está liberada, né? A gente libera 1/4, depois vai aumentando. A clara só depois de 1 ano, né? Porque é a clara que tem mais propriedades alergênicas, né? Então pode desenvolver um quadro de alergia maior quando a criança tem alergia ao ovo, né? Então isso tudo é gradual. Assim, a criança eu não posso numa consulta definir um cardápio dos 6 a 1 ano. Assim, a gente vai conversando de 15 em 15 dias, às vezes nos primeiros dias até diariamente, pela internet e tudo, e a gente vai, isso é gradual, porque a gente não sabe, né? Não existe uma coisa pré-definida. Então, daqui está ser o cardápio dos 6 anos a 1 ano, não. A gente libera alguns alimentos, vai introduzindo, depois a gente vai liberando outros. Depende do desenvolvimento, depende de como a criança também aceitou aquilo ali. Aí a gente sempre olha, né, se está com as funções gastrointestinais normais, tudo direitinho. Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo. Saúde para você. Volta já. Olá, já estamos de volta com o programa Saúde para você. Hoje conversando com o Dr. Wellington, que é pediatra, sobre os cuidados com a alimentação do bebê. Agora, doutor Wellington, nós vamos começar já o segundo bloco com uma pergunta do quadro Pergunte Seu Médico. Vamos ouvir a pergunta. Quando deve começar os cuidados com os dentes e a boca? Então, doutor, quando iniciar esses cuidados? Olha, os cuidados devem ser iniciados assim que os dentes já começam a aparecer, tá? Então, inicialmente, então já teve dentição, né, daqueles dentes, né, daqueles primeiros dentinhos, então já tem que começar a fazer a higiene, viu? O que se deve fazer? Existem as dedeiras, né? Não sei se você conhece, elas têm cerdas siliconadas, né? Então você pode usar as dedeiras e com a pasta com um cheirinho só, né? Uma quantidade mínima de pasta sem flúor, né? Então a criança, enquanto a criança não consegue deglutir, a gente não usa pasta com flúor, né? Para ela, a nossa água já é fluoretada, então a gente tem que evitar o excesso de flúor para não levar a fluorose, né? Então você pode usar as dedeiras ou até mesmo uma gaze e fazer a higiene do dentinho da criança.
Depois, com um ano, quando já começam a aparecer aqueles dentes, né, todos os dentes, aí já fica um pouco difícil usar dedeira ou usar gás, porque a criança já vai começar a morder no seu dedinho, né, no seu dedo. Mas assim que aparecem os primeiros dentinhos, já tem que começar já assim a higiene. Ou com uma gaze, ou com uma dedeira, com a quantidade mínima de pasta sem flúor. Tá? As pastas com flúor, elas só estão liberadas depois que a criança consegue né, a deglutir. Né? Agora, doutor Wellington, fala pra gente, dê dicas pra gente de como fazer o momento da refeição, né, um momento descontraído para o bebê. Olha, então o momento da refeição é todo um clima, né? Então é todo um processo de organização, acho que da casa como um todo. O que eu falei inicialmente é que a gente sofre muito com ansiedade, né? Então, às vezes, essa hora da refeição não é muito bem planejada, né? Então, às vezes a mãe acabou de dar um suco, ou acabou de dar uma mamadeira e já está na hora do almoço, né? Então, a criança, ela, às vezes, na hora do almoço, não deu aquele intervalo, ela não está com fome, ela não vai querer comer, né? E a mãe também, os pais, eles precisam ser bastante firmes, né, nessa hora, né? Então, assim, é lógico que nenhum de nós vamos ser generais, né? Mas, assim, impor mesmo, né? Existe uma fração de legumes, uma fração de carne que a criança tem que comer e não abrir mão, né? O paladar, o nosso paladar, ele é mutável, né? A gente consegue mudar o nosso paladar insistindo alguma coisa que a gente não gosta. A gente comer uns 15 dias, estudos apontam que a nossa informação, a nossa codificação cerebral para aquela molécula que decodifica esse paladar, ela muda. Então, assim, para esse horário se tornar agradável, eu acho que precisa de todo mundo estar organizado, né? De não esquecer essa questão dos horários, né? Se está próximo do almoço, não vai oferecer fruta, não vai oferecer mamadeira, espera o almoço, né? E também ser um pouco mais firme, né? Com seu filho na hora, né? É lógico que tem algumas coisas que ele não vai gostar, mas, né, ele tem que comer ele tem que comer carne, ele tem que comer legumes, já pode, à medida que ele for crescendo, introduzir as verduras, né? Agora, doutora, o que fazer quando o bebê não quer comer? Quando o bebê não quer comer? Esse bebê tem qual idade? Um bebezinho, né, que está começando, vamos imaginar aí entre 6 meses e 1 ano de idade. Olha, Marinalva, se ele já comia antes e agora não quer comer, a gente tem que olhar se está tudo bem com ele, né? Se ele tá com suas funções fisiológicas preservadas, se ele não está com febre, se ele não está com nenhum advento fora da rotina dele, se mudou alguma coisa no contexto dele. Agora, num primeiro momento é observar, né? E depois a gente precisa realmente acompanhar essa criança, se isso for uma constante. For uma constante. Agora, doutora Elton, quais as consequências para o bebê, né, de uma alimentação diferente da recomendada? Olha, as consequências são muitas. Por exemplo, o que eu observo muito, até um trabalho que eu apresentei agora no Congresso Brasileiro de Pediatria, com todo esse contexto social e tudo, muitas mães se veem forçadas a iniciar prematuramente o leite de vaca, né? Ou às vezes nem o leite de vaca, às vezes um mingau de milho, né? Então, elas não amamentam e também não tem como usar fórmulas, né? Que são os alimentos que mais se aproximam, né, do leite materno. Então, esses alimentos, né, o leite de vaca antes de 1 ano, ou esses mingau à base de milho, né, que a gente vê muito, ainda tem muito uso, eu apresentei isso lá no congresso. Eles têm uma quantidade menor de zinco, de cálcio, de ferro, eles têm uma quantidade, o leite de vaca ele tem uma quantidade maior de sal, então isso afeta, né, o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, né, predispõe a criança a ter anemia, pela quantidade maior de sais, sobrecarrega também a função renal. Então, assim, são consequências assim que poderão ser, às vezes não serão visualizadas, né, de repente, né? Igual as mães às vezes falam, eu dei o leite de vaca e não aconteceu nada, né?
Aí a gente sempre explica, né, dessas consequências a longo prazo. Sem contar também que uma criança né, que não é amamentada ou que inicia muito cedo, né, a usar o leite de vaca ou só usou fórmula, ela tem uma predisposição maior a ter problemas respiratórios, a ter problemas alérgicos, né? Então... Tá. Agora, doutor Hélio, quais as dicas, né, para os pais ensinarem seus filhos a ter bons hábitos alimentares, né, desde pequenininho, a criança já crescer, né, naquela ideia, naquele conceito mesmo de alimentos com qualidade? Olha, Marinalva, com essa vida que a gente leva hoje é uma coisa muito difícil, né? Mas o exemplo é o melhor caminho, né? Ok. Aí então, mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a sua participação, doutor, no nosso programa. Ok, ficou alguma dúvida? Quer sugerir um tema para a gente? O número do nosso WhatsApp está aparecendo agora na tela. Ok, até o próximo programa. Saúde para você.